sua maravilhosa! Como é que você tá? Eu tô muito bem, melhor hoje ainda, porque eu tenho uma convidada incrível aqui no Posicionare Podcast. E aqui você já sabe que a gente fala sobre empreendedorismo feminino, sobre comunicação, sobre posicionamento, tudo sobre o universo feminino. E hoje eu trouxe uma mulher que ela é assim, inspiração. Ela tem uma energia incrível, um conhecimento incrível, que é a Flávia Paiva. Eu tô ansiosíssima por esse bate-papo, porque autoestima é uma coisinha que mexe com o meu coração, realmente. Eu tenho um carinho por esse assunto já tem um bom tempo. E de todas as pessoas que eu acompanho, Flávia, você tem um cuidado, um toque a mais, assim, pra falar sobre autoestima. Eu acho que você tem um carinho grande também. A Flá, acho que é melhor você se apresentar, né? Se apresenta para as pessoas. Acho difícil o pessoal do lado do Instagram ainda não conhecer, mas o pessoal do YouTube, do Spotify aqui do Posicionare vai ter o prazer de te conhecer agora. E eu quero agradecer por você estar aqui, por ter aceitado o meu convite. Bora bater esse papo. Boa noite, Gabi. Muito obrigada. Um prazer, uma alegria estar aqui com você, né? Ainda mais para falar desse assunto, que é um assunto tão necessário e que eu gosto tanto, né? Então, acredito que a gente tem muito o que compartilhar hoje nesse bate-papo. Ai, Flá, vai ser muito bom. Flá, pode puxar, acho que o microfone um pouquinho mais para perto de você. Aí? Isso aí, garota. Começa se apresentando. Eu tenho um ritualzinho aqui, na verdade. Tem alguns podcasts que tem tema, esse seu tem um tema específico, mas eu sempre dou um mergulho na história da pessoa que tá aqui, porque eu tenho uma paixão muito grande por histórias e eu acho que o que cura, o que salva, o que motiva a gente é a gente olhar pra nossa própria história, né? Sim. Então eu quero muito que você fale um pouquinho do que você faz, um pouquinho da sua história, como que você começou, como é que foi, e a gente começa esse bate-papo. Eu sou fisioterapeuta integrativa e sou psicoterapeuta também. Eu costumo dizer que o feminino, ele me pegou desde antes de eu saber o que era feminino, né? Eu, com 8 anos de idade, Gabi, comecei a dançar a dança do ventre. Né? Todas as crianças da minha idade queriam fazer balé e eu queria fazer dança do ventre junto com as adultas. Fiz jazz quando era criança. E aí eu parti para esse lado, com 16 anos eu comecei a dar aula de dança do ventre. Caramba. E permaneci até os 21 anos de idade, meio que sem entender, né? Mas de forma indireta, já trabalhando ali com o feminino de muitas mulheres, que já eram muito mais mulheres do que eu, de fato. Eu tô até arrepiada. Só o nome Dança do Ventre, agora que me veio esse insight, realmente, sim, né? E Nossa. você sabe que custou muito pra que eu conseguisse acessar essa informação, né? Porque por muito tempo eu desvinculava uma coisa da outra. Era intuitivo, né? A dança, gostoso e tudo mais. Aos 21 anos, quando eu me formei na faculdade, meu pai falava muito pra mim, né? Tem que estudar. Não vai ser só bailarina, tem que estudar. E aí, aos 21 anos, quando eu me formei na faculdade, eu não conseguia mais conciliar o trabalho de fisioterapeuta com o trabalho de bailarina, de professora de dança. E aí, eu resolvi optar, né, e com muita dor no coração, eu falava, chegou a hora de eu ser adulta, eu vou parar de dançar. Fiz faculdade, afinal de contas, né? E vou trabalhar como fisioterapeuta. E aí eu fui para trabalhar como fisioterapeuta, fui para a área de ortopedia, né, saí completamente. Eu sou extremamente intensa. Então eu não soube dosar na época, eu falei, já que eu tenho que sair, eu vou sair de tudo, né? Não vou mais praticar, não vou mais dar aula, porque senão vai machucar. E aí eu saí de tudo da dança, abandonei mesmo a dança, doei todas as minhas roupas, eu tinha um armário de fantasias, né, de roupas de dança. E aí investi na fisioterapia. Fui muito feliz, né? Não posso dizer que não. A ortopedia me trouxe muita coisa, fiz especialização, abri uma clínica de reabilitação na época, que era um estúdio de pilates também. Eu sempre amo esses bate-papos, porque eu descubro coisas sobre a vida das pessoas, né? Eu não sabia dessas partes. Sim, e foi muito rico, assim. E aí eu costumo dizer que foi uma época da minha vida que eu batia muito no peito e falava, eu só defendo aquilo que tem evidência científica, né? Eu só defendo aquilo que a pesquisa prova, né? E era muito estudiosa nessa área, acompanhava uma equipe de cirurgiões ortopédicos muito forte, né? E aí, por muito tempo foi assim. Até que um dia uma paciente, numa aula de pilates, me falou, Flávia, eu conheci uma fisioterapeuta do Paraná, e vou levar uma amiga minha para fazer um tratamento de câncer com essa fisioterapeuta lá no Paraná, porque ela usa uma técnica que vai trabalhar com memórias de celulares, de trauma, tal, e o que pode ter causado o câncer dessa mulher. Eu olhei na hora como bom ignorante. Revirei os olhinhos, né, batendo no peito, né, evidência científica. Falei, é uma charlatã. Né? Falei, que é isso? Isso, né? Você tinha quantos anos? Isso foi há uns 7 anos atrás, Gabi.
E aí, aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu falei, eu preciso entender o que é esse lance que estão falando por aí dentro da fisioterapia. Nunca vi a fisioterapia tratar câncer, a fisioterapia... Como assim, né? E aí eu busquei e descobri a técnica da microfisioterapia na época. E aí eu achei interessante, mas ainda desacreditando, assim, absurdamente. E aí eu falei, quer saber? Eu quero entender o que é isso. Me matriculei no curso, mas me matriculei no curso muito pra alimentar o meu ego. Quase que pra comprovar que você estava certa. Muito pra alimentar o meu ego de dizer, tá vendo como isso não existe, né? E aí eu fui pro curso. No primeiro dia de formação, era o módulo básico de microfisioterapia, no primeiro dia de formação, um professor me convidou para ir lá na frente, me deitou na maca para demonstrar uma técnica ali comigo. E aí, na maca, quando ele pegou um trauma meu e ele deduziu a idade, né? Ele falou que eu tinha 13 anos de idade, tal. E eu me lembrei na hora da cena que ele me falou, da memória traumática que ele estava acessando. E aí eu comecei a ter febre na maca. No exato momento enquanto ele me manipulava, né? E aí eu falei, eita, que esse negócio... Tem algo aqui. Deve ser bruxaria, deve ser não sei o quê. Mas naquele momento eu passei a respeitar um pouco mais, né? E aí me empenhei naquele primeiro módulo do curso. E aí fiquei apaixonada, né? Quando eu fui pro segundo módulo da formação, eu já fui muito... Eu preciso estudar mais disso, eu quero entender mais isso. E aí quando eu voltei do segundo módulo, eu falei, eu vou vender minha clínica. Eu vou fechar tudo e vou investir nisso. Gente, é muito louco, né? Sanguíneas e sua intensidade. Que muitas vezes nos salva e muitas vezes nos ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Né? Mas aí o processo foi meio que assim, né? Aqui na região de Jundiaí não tinha ninguém que atendia. Na clínica você mesmo dava aula, inclusive, de pilates ou tinha outras pessoas? Eu não dava aula mais na época. Eu tinha 4 fisioterapeutas que davam aula lá pra mim e eu atendia o pessoal da ortopedia. E aí, inclusive, foi uma das minhas funcionárias, a Paty, que comprou o estúdio, né? E aí ela assumiu o estúdio, as aulas, os alunos, e eu falei, eu vou investir nesse negócio, né? Só que na época não tinha. Ninguém fazia ideia. Se hoje ainda... Eu ia falar isso. Até hoje é uma coisa difícil de explicar. Sim. Né? Hoje ainda é uma área muito nova e muito cheia de mistérios, né? Então, na época, era mais ainda. E aí não tinha ninguém aqui na região que atendesse. Em São Paulo tinha algumas pessoas, mas não era nada conhecido. E aí eu falei, vou ter que entrar pra rede social, né? E aí comecei a divulgar meu trabalho na rede social. Nesse meio tempo, eu entendi que só a técnica eu não ia conseguir ajudar tantas pessoas. E aí eu fui entender qual era o que existia qual era o sintoma, né? Qual era o resultado do sintoma? O que existia por trás de uma doença, de um comportamento? Por que uma pessoa é ansiosa? Por que uma pessoa tem diarreia e a outra não tem, sendo que as duas estavam na mesma praia. E aí eu comecei a querer entender esses enigmas, né? E aí fui buscar a nova medicina germânica. Com o tempo, aí foi crescendo meus atendimentos, eu comecei a pegar alguns casos graves. Então eu pegava alguns casos de abuso, pegava alguns casos onde envolviam questões emocionais mais graves. E aí foi o momento de eu buscar formação em psicoterapia, né? E aí acabei me aprofundando nessa área também. E aí, quando eu fui percebendo, a maioria dos meus atendimentos voltavam ao redor de mulheres, né? E aí, no final das contas, quase tudo, né? Eu falo que 90% do que eu trato nas mulheres chega no mesmo patamar, que é autoestima, né? Então tudo nos remete a isso. A ansiedade remete a isso, uma fibromialgia remete a isso e por aí vai. Mas... Nossa, eu imagino que deve ser altamente gratificante você conseguir participar do processo de... Eu acho muito difícil colocar a palavra cura para a questão de autoestima. Acho que os sintomas, né, existe a cura, mas a questão de autoestima para mim é uma coisa muito volátil, né, o tempo todo. Mas eu acho que deve ser muito surreal mesmo você poder saber que você faz parte do processo de ressignificação dessa pessoa. Eu falo isso porque quando eu comecei da mentoria, meu intuito... há 2 anos e meio atrás, meu intuito era trabalhar a parte de empreendedorismo de mulheres que eram maquiadoras e tudo mais. Na hora que eu começava a mergulhar, eram, assim, questões
totalmente de crenças voltadas ao quanto elas não acreditavam nelas, ao quanto a autoestima estava baixa, e não era aquela autoestima que a gente olha no espelho, né? Era muito além disso. E saber que eu conseguia ajudar ali já era incrível. Imagina você conseguir mexer e aí saber que você vai reverberar em todas as áreas da vida da pessoa, deve ser surreal pra você, né? Eu falo que eu tive que me curar em muitas coisas para eu conseguir ajudar as pessoas nos seus processos, né? Eu costumo dizer que o processo é do paciente, não é meu, né? Ele é o total protagonista e ele tem total controle do seu processo, até onde ele pode ir, até onde ele aguenta ir, né? No tempo dele, mas eu precisei me curar, inclusive, e precisei me ressignificar o que significava autoestima para mim. Porque existe, né, Gabi, hoje isso tá muito forte com as redes sociais e tudo mais, existe um conceito absurdamente distorcido do que é autoestima, né, onde o que é autoestima? É eu me achar bonita. Nossa. E autoestima não é isso. Tá muito longe de ser isso é, assim, a cereja do bolo, a ponta do iceberg. Né? Então eu precisei desconstruir muitas ideias minhas sobre o que são mulheres, sobre o que é o feminino de fato, né? Que o feminino vai muito além de uma vestimenta, de um comportamento isolado, né? Então precisou de todo um processo meu para que hoje eu consiga enxergar essas mulheres e consiga trabalhar com elas, né? Antes da gente entrar no quesito autoestima mesmo, né? Eu vejo que, mais uma vez, me colocando como exemplo, mas de um jeito diferente. Eu vejo que eu só consigo ajudar alguém até o ponto que eu, né, me ajudei. E eu me coloco realmente, eu já falei isso outras vezes, me coloco enquanto alguém que quer passar por processos. Normalmente, na hora que a gente tá passando, a gente reclama e tudo mais, mas a quantidade de portfólio que a gente capta pra poder realmente ajudar as outras pessoas é absurdo. Então, você ressignificou muitas coisas até aqui, mas imagino que você é nova ainda, tem uma vida toda pela frente. Quanto mais você vive e se dá a oportunidade de viver a sua vida com consciência, mais repertório e portfólio você tem para ajudar as pessoas, né? Para além das técnicas, obviamente. Sim, na verdade, eu digo, né, e acredito muito nisso, que ninguém está pronto. Né? Nós estamos o tempo todo em construção e que bom, né? Isso dentro da nossa evolução pessoal, que bom que quando a gente acha que tem certeza de alguma coisa, a vida vem e dá uma esfolada mesmo, para que a gente fale, putz, eu sou um mero aprendiz, eu tenho que desconstruir coisas aqui para que eu possa me reconstruir em cima desse novo aprendizado, né? Então eu falo que a gente está vivendo trocas o tempo inteiro. Aprendendo, desenvolvendo e falando, agora eu aguento ir mais um pouquinho, agora eu não quero olhar para isso, eu quero segurar aqui um pouquinho, né? E cada um no seu tempo. Eu queria muito, muito que a grande maioria das pessoas pudesse se dar esse presente, que é olhar para si mesmo desse jeito, né? De se respeitar seus limites, que nem a gente tava falando no bastidor, né? Tive 1000 ideias, mas ok, agora eu não quero mais, né? Respeitar os seus próprios quereres, assim. E aí, pra gente entrar no assunto autoestima, que é o que a gente vai falar hoje, eu passei por uma fase também, por um processo onde eu também achei que a minha questão de autoestima estava muito conectada ao espelho e tudo mais. Mas isso foi há uns, realmente, 4 ou 5 anos atrás. E quando eu comecei a perceber que minha baixa autoestima naquela época estava muito mais associada a vários outros padrões do que só o espelho era aquela coisa fácil, tá palpável. É por isso que eu não tenho autoestima, entende? Não é aquela outra coisa que tá por trás, aquele outro comportamento e tudo mais. Hoje, pra mim, é muito nítido, né, que a autoestima tá por trás de cada não que a gente... a cada sim que a gente fala querendo falar não, cada vez que a gente evita uma coisa porque não confia em si, tá por trás de todos esses movimentos. Então, também sou uma grande apaixonada pelo assunto, assim, de verdade. E... um dos meus grandes desejos é que a maioria das mulheres pudessem realmente sentir a verdadeira autoestima. Quem sabe, não sei se quando a gente morrer, a gente vai saber se a gente atingiu o ápice disso, né? Talvez só lá na frente a gente vai descobrir. E é algo, né? É algo que oscila, né? Ninguém tá com a autoestima boa todos os dias, né? Ninguém consegue atingir esse ápice da autoestima, porque a autoestima é uma construção diária de quem eu sou, né? Para aquilo que eu quero ser, para aquele meu melhor. Eu costumo dizer que a autoestima, ela tem alguns pilares, a autoimagem é um deles, sim, né? O quanto eu gosto de mim, o quanto eu posso mudar aquilo que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu não posso mudar, então eu preciso aprender
a enxergar com novos olhos ou a me adequar àquela situação, né? Mas existem outros pilares também, que é o quanto eu me orgulho de quem eu sou, né? Que é o quanto eu cumpro os compromissos que eu tenho comigo mesma, né? Que é o quanto eu me dedico para criar coisas. Então a autoestima, ela precisa passar por todos esses pilares, porque justamente quando um deles cair, naquele dia que a gente se olhar no espelho e falar, putz, hoje não tá legal, eu vou ter outra coisa, eu vou falar, mas eu me orgulho do que eu fiz hoje, né? Mas eu me orgulho da janta que eu fiz na minha casa, mas eu me orgulho do resultado que eu tive no meu trabalho, né? Mas eu arquei com os compromissos que eu fiz comigo mesmo, mas eu me cuidei, eu me tratei com gentileza. Então eu acredito que é importante a gente sustentar todos esses pilares mesmo, né? E sabe o que é muito louco? Que você trouxe a questão da janta, né? Mergulhei de um jantar que eu fiz ontem e tudo mais. O quanto a gente precisa de coisas grandiosas hoje em dia para se autovalorizar, para se autoestimar. Eu vinha no carro hoje, até me veio essa lembrança relâmpago agora. Vinha no carro hoje um pouco desanimada, até mesmo antes de vir pra cá. O podcast sempre me reenergiza, assim. Mas eu vinha um pouco desanimada porque eu venho de uma semana que foi caótica pra mim, com meu cachorro, não sei o quê. Aí eu me vi só querendo dormir. E aí você começa, tipo assim, uma semana da sua vida, né? Invalida, entre aspas, todo o restante que, tipo, tá dando super certo, né? Uhum. E aí minha mãe me deu um socão. Minha mãe é a rainha do soco na cara. Eu falo que aquela parada de mentores precisam de mentores, minha mãe é o tempo todo. Ela falou assim, e o irmão da sua avó, né, fez cirurgia, tal, reconstruiu a garganta por causa de um câncer, não sei o quê. E hoje ele viveu a vida inteira reclamando de várias coisas, e hoje ele tava todo feliz porque pela primeira vez ele conseguiu comer comida, engolir uma comida pela boca. Era uma comida pastosa e tudo mais, mas ele parecia que tinha ganhado, assim, a Copa do Mundo. Aí ela falou, tá vendo só como a gente precisa dar valor para as pequenas coisas? E aí eu fiquei pensando nisso. E aí, associando isso à autoestima, é isso, né? Eu vou me amar quando? E aí é uma coisa muito grandiosa. A gente não consegue dar valor ao pequeno, né? Sim, mas você sabe que hoje eu pensei muito, hoje eu consegui chegar um pouco mais cedo em casa, eu queria ter um tempo para internalizar, para pensar um pouco, né? E aí eu comecei a falar como que eu vou abordar esse assunto hoje, porque eu acho que a autoestima, cada dia, ela precisa ser abordada de um jeito, né? Quando a gente fala sobre autoestima e sobre mulheres. E aí eu penso, Gabi, que tudo, na verdade, vai de acordo com a base que a gente constrói, né? Então, eu tenho uma história que eu vi na internet e mexeu muito comigo, que é a história do o que eu preciso para me manter uma pessoa forte e flexível, né? O que eu preciso para me manter uma pessoa resiliente e flexível, que consegue lidar com as situações que fogem do meu controle, com as situações que não vão dar certo na minha vida. E aí, tudo isso nos remete a quê? A base. Que nos remete muito à história do bambu, né? Que o bambu, ele fica debaixo da terra por 5 anos, construindo raízes, e aí, então, ele sai para fora da terra. E se a gente olhar para um bambu, ele não quebra nunca, né? O bambu é extremamente resiliente, é extremamente flexível, ele aguenta vendavais, ele se dobra. Imóveis feitos de bambu, né? Ele se dobra, ele se movimenta e ele continua ali. Por quê? Porque ele tem uma base firme. Incrível. Né? Então, assim, quando a gente consegue construir essa nossa base vem muito desses outros pilares também da autoestima, né? Eu me orgulho da minha história, eu me orgulho do quanto eu me desconstruí, me construí, eu me orgulho de cada vez que eu precisei olhar para um padrão, para um movimento meu e falar, eu também tô sendo tóxica nessa história. Então eu preciso curar essa minha parte tóxica, né? Cada vez que eu conseguir olhar pra mim e falar, eu preciso me tratar com um pouquinho mais de gentileza, eu preciso tratar as pessoas ao meu redor com um pouquinho mais de gentileza, porque eu não sei a dor que esse outro indivíduo tá passando nesse momento, né? Então eu falo que tudo isso vai construir a nossa base sólida, né? E o quanto é importante a gente trazer o eu pra essa narrativa, né?
porque você tá falando, o tempo todo aí você falou o quanto eu me orgulho, eu preciso olhar, eu preciso. A gente costuma conectar a nossa autoestima ao que o outro proporciona. E por que eu tô falando isso? Você trouxe a palavra base, né? Automaticamente, quando a gente pensa em base, a gente pensa em família, em infância, em tudo mais. E ok, cada um traz a sua própria história, a sua própria verdade, e automaticamente a gente conecta muitas vezes o fato de não ter uma boa autoestima com o que foi vivido e com o que nos foi entregue como base, né? Quando na realidade quem é responsável por construir a nossa própria base é a gente. É lógico que o material que vem de fábrica conta muito, né? E aí vai ser mais trabalhoso ou menos, mas é muito importante trazer o eu pra narrativa, né? Mas eu acredito que quando a gente constrói essa base, né, de uma maneira flexível, de uma maneira resiliente, uma base forte, nada nos quebra, né? Então pode acontecer o que for, as pessoas podem nos elogiar, que aquele elogio, ele vai até nos agradar, mas ele não vai mexer, porque dentro de nós nós sabemos, né, o que nós somos. As pessoas podem nos criticar, porque também dentro de nós sabemos quem nós somos, né? Então, eu costumo dizer que não tem nenhuma crítica verdadeira sobre quem eu sou que me impressione. Porque eu sei os meus defeitos, eu sei as minhas vulnerabilidades. Então, se você falar, nossa, Flávia, você foi muito intensa, né? Não foi legal aquilo que você fez, como uma ofensa, eu vou falar, eu sou mesmo. Tá me contando novidade. Você não tá me contando nenhuma novidade, né? Então eu costumo brincar muito. Quer falar mal de mim, me convida, porque eu tenho um monte de coisa pra te contar, né? Que não é legal. E criar essa base nos torna fortes, né? E aí nada nos quebra. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E essa base, ela é construída, Gabi, exatamente nisso que você falou. Ela é construída nas pequenas coisas do dia a dia, né? Ela é construída naquele tempinho que a gente tira para se cuidar um pouquinho, né? Seja para fazer uma atividade física, seja para fazer um cabelo, seja para passar um hidratante no pé, né? Essa base se constrói quando a gente tira um tempinho que a gente poderia estar sendo super produtiva para fazer algo que vai preencher o nosso coração, que é, putz, eu tenho 1 horinha hoje, então eu vou escapar e eu vou tomar um café com uma amiga, né? Eu tenho 1 horinha hoje, eu vou correr na casa da minha mãe, né? Eu não preciso ser produtiva, eu preciso preencher a minha base, porque é ela que vai me sustentar. Não é o quão produtiva eu fui que vai colocar tijolinhos na base, né? Exatamente. E hoje, na verdade, tá totalmente invertido. E eu falo porque se eu não me autovigio, eu acho que a palavra que eu aprendi quando eu comecei a olhar pra autoestima foi autovigilância mesmo. Porque pra você voltar é um padrão antigo muito rápido, né? E se eu não me autovigio, é muito comum que eu faça rapidinho ali uma coisa que eu tenho que fazer e já volta. Faço rapidinho e já volta. E só eu sei o quanto essas outras coisas são realmente as que mais me preenchem. E tem um detalhe, né? Essas pequenas coisas do dia a dia são umas pra mim, outras pra você, outras pra nossa vizinha, nossa amiga. Cada um vai ter os melhores tijolinhos pra construir essa base, né? Sim, sim. E até mesmo assim, entra novamente, né? Eu preciso saber o que constrói a minha base. Porque a minha base é diferente da sua, Gabi. Então, o que me preenche não te preenche. E hoje vem sendo vendido, né, uma ideia muito grande de que a mesma coisa preenche todo mundo. Nossa. Né? E não é verdade. A mesma coisa preenche todo mundo, a mesma coisa traduz todo mundo, a mesma coisa dá certo pra todo mundo. A gente falou sobre isso quando a gente conversou, né, pra trazer o assunto, realmente o quanto até a coisa da autoestima, que se for trazer o eu à frente, são milhares de eus diferentes, o quanto isso tá automatizado, o quanto isso tá encaixotado, né? Sim, sim, e isso é uma problemática muito grande, né, Gabi? Eu costumo dizer que, falando de nós mulheres nesse momento, né, mas dos homens também, nós mulheres, nós temos muitos papéis, né, ao longo da nossa vida. Nós temos o papel de profissional, nós temos o papel de filha, nós temos o papel de esposa, nós temos o papel de mãe, nós temos o papel de amiga, nós temos muitos papéis, né? E é importante que dentro da nossa vida a gente possa transitar por cada um desses papéis. Então, horas eu tô investindo mais aqui,
Horas eu vou tirar um tempo e vou investir mais aqui. Horas eu vou sair desse outro papel e vou voltar naquele ali e investir. Porque é justamente quando eu consigo transitar por todas essas minhas partes que eu preciso ser muito produtiva, partes que eu posso relaxar, partes que eu posso ser mais moleca, partes que eu posso explorar algo que não é sempre que eu posso explorar em mim, né? Quando eu consigo transitar por todas essas partes, eu estou protegida. Porque eu estou acessando cada parte minha também. E aí, com isso, eu não tenho aquela crise existencial, né? Do que eu tô fazendo na minha vida, disso não faz sentido pra mim, eu tô sobrecarregada, né? Então, quando eu acesso cada uma dessas partes, eu percebo que é importante pra mim. Eu brinco muito que quase todos os dias, né, eu dou uma escapadinha e vou tomar um café com uma amiga depois do almoço, né? E em muitos momentos eu já fui questionada, às vezes eu também me questionei putz, eu poderia gravar um vídeo agora, em vez de sair pra tomar um café com essa amiga. Putz, eu poderia ligar pra ela, assim eu otimizava o tempo. A ida, né? E aí eu conseguia estudar, e aí eu conseguia fazer alguma coisa, né, melhor. Só que aí eu paro e falo, mas o que sustenta a minha base? Às vezes aqueles 15 minutinhos do café com uma amiga ali me faz voltar para quem eu sou e me faz acessar uma outra parte minha e eu volto pro meu trabalho dando muito melhor para aquele que vai estar na minha frente no próximo momento, né? Então é importante a gente entender a necessidade desse movimento de transitar por todas as nossas partes, né? E o quanto a gente vai excluindo essas pequenas coisas que são tão importantes, muitas vezes nem porque a gente quer, mas porque a gente acabou comprando por um movimento da sociedade, da internet, enfim, que outras coisas são mais importantes. A gente volta naquilo de saber o que exatamente constrói a base de cada pessoa. Cara, eu sou muito, muito apaixonada por esse assunto. E o quanto a expansão de consciência, ela salva, né? Ela salva, né, no aspecto de clareza, de movimento, de não entrar no buraco. Não salva e protege da dor, não é isso? Sim. Mas salva, né, a gente de fazer escolhas ruins pra nós mesmas, né? Você sabe, Gabi, que não tem como a gente estudar feminino sem a gente estudar um pouco de ancestralidade, né? Sem a gente tentar entender a história das mulheres, como que aconteceu. E eu gosto muito dessa história, que é, se a gente parar pra olhar muito, muito, muito antigamente, como que era a vida das mulheres? Né? Na verdade, elas cuidavam umas das outras, né? Essas mulheres se reuniam, elas faziam aqueles encontros, aqueles círculos de mulheres, né? E elas cuidavam uma das outras. Uma penteava o cabelo da outra, uma passava lá a maquiagem na outra, uma fazia massagem na outra, uma acolhia a outra. Então, existia um movimento de cuidado, que é a nossa principal característica do feminino, né? Existia um movimento de cuidado muito grande de uma para com a outra. E aí, ao longo da sociedade, da indústria e de todo o patriarcado que veio, né? Essas mulheres começaram a se tornar rivais. Então, começou a existir uma competição, onde eu não quero me encontrar, eu quero me achar, né? E aí, quando eu me acho o quê? Eu me acho melhor do que você. Não basta eu ser boa, eu tenho que ser melhor do que você. Porque senão você se torna uma ameaça pra mim. E aí as mulheres viraram verdadeiras rivais, onde uma tem que ser mais bonita que a outra, uma tem que se vestir melhor do que a outra, uma tem que ser mais bem-sucedida do que a outra, e uma tem que expor que tem uma vida mais interessante, mais feliz do que a outra, né? E aí a gente se perdeu nisso. E é interessante porque isso não é consciente, para algumas pessoas, para algumas mulheres talvez isso seja, mas para outras talvez não. Não, mas eu falo que isso é inconsciente, Gabi, mas é um inconsciente que acontece também nos pequenos movimentos. Sabe quando você entra no Instagram de alguém, você fala, ai, olha a roupa que ela tá usando. Ou, ai, ela tá sendo ridícula fazendo isso. Naquele pequeno julgamentozinho que a gente coloca ali, de onde vem esse julgamento? Se a gente parar pra olhar em essência mesmo, faz sentido. Ele vem de uma competitividade, porque, poxa, e daí? Você tá sendo você ali, independente dos motivos que estão te levando a fazer aquilo daquela forma, usar aquela roupa, ter aquele comportamento, que isso tem. Ou até indo mais além, né? Se eu acredito que aquilo está tão inapropriado, porque eu não vou lá e te acolho?
Porque eu não vou tentar entender o porquê você tá agindo daquela maneira. E a competição, ela tá totalmente associada à baixa autoestima. Absurdamente, né? E até mesmo de pilares de autoestima errados, né? Quando eu me seguro apenas em um pilar de autoestima, eu entendo que todo mundo que tem os outros me ameaça. Faz sentido. Né? Então, assim, putz, eu tô muito segura no meu pilar da autoestima da beleza. Isso é um ponto, né? Porque às vezes as pessoas acham, até quem tá olhando de fora, nesse patamar da comparação, ai, pra ela é fácil. Sim. Ela é linda. Sim. Aí vai ver por dentro, ela não tem os outros, Ela né? não tem os outros. E aí, quando ela vê uma mulher muito inteligente, ela se sente incapaz. Ou quando ela vê uma mulher fazendo alguma coisa todos os dias que ela não consegue, por mínimo que seja, ela bate lá no pilar da autoeficácia, ela fala, putz, eu não consigo, né? E aí acaba se desestruturando. Eu falo que toda a nossa raiva, toda a nossa reatividade vem de uma ferida nossa que foi cutucada ali, né? E que muitas vezes é alimentada no dia a dia. Você sabe que hoje em dia eu busco cada vez menos pessoas para acompanhar, para olhar, porque senão a gente acaba entrando numa leva que nos perde de quem nós somos. Por quê? Porque nos remete a uma impressão de que quem nós somos é muito pouco, né? Eu não tô fazendo tudo isso, então eu tô me perdendo. Então eu tô abrindo espaço, daqui a pouco as pessoas não vão mais olhar pra mim, porque eu tô sendo pouco, né? Nossa. E o que é ser pouco? Nossa, faz muito sentido essa coisa do pouco. E eu trouxe uma reflexão até muito minha, assim, tipo, nossa, será que isso é real, essa coisa da competição e tudo mais? Porque pra mim não é uma verdade, assim, em alguns aspectos. Aí você acaba trazendo essa coisa do ser pouco, é muito natural. Você, ainda mais quem tem... Eu falo muito com empreendedoras, né? Você fala com mulheres no geral, mas quem tem essa coisa do trabalhar, cara, como é natural você olhar pro lado, você olhar pra vizinha. E aí é lógico, quem já tá fazendo acontecer, ok, olha e continua. Mas quem tá querendo começar alguma coisa, olha e nem começa, porque daí ela se acha tão pouco mesmo que meio que não tem força, né? Mas você sabe, Gabi, que isso vem de algumas construções que estão muito latentes nesse momento, né? Tanto a construção de felicidade. Se a gente parar pra pensar, as pessoas querem ser felizes o tempo todo. Só que ninguém sabe o que é felicidade, né? Se você pergunta pra uma pessoa, o que é felicidade? É algo muito grandioso, né? É algo muito inalcançável. O que é sucesso? É algo muito grande, é algo muito inalcançável. E aí as pessoas vão deixando de ter uma vida interessante. Você fala muito essa palavra, né? Interessante. Sim, porque na verdade a nossa vida, ela é feita de momentos interessantes. E alguns vão ser felizes, outros não, mas o importante é que ela tenha movimento, que ela seja interessante, que eu entre em contato com a minha dor também, que eu entre em contato com os meus momentos de vulnerabilidade, com as minhas fraquezas. Porque só quando eu acesso isso, Gabi, eu consigo olhar para uma outra pessoa, para uma outra mulher, como é o tema que a gente tá falando hoje, e falar, putz, ela tem as dores dela. Ela tem as vulnerabilidades dela, ela tá passando por uma fase diferente da minha, então não tem como eu ditar pra essa mulher o que é certo, o que é errado na vida dela, né? Não tem como eu julgar o que essa mulher está sentindo, porque eu não tô sentindo mesmo, né? Então, entra de novo voltando pra aquilo, né? Qual é a sua base? Você sabe qual é a sua base, eu não sei. Nossa. Ô, Fly, quando a gente fala de feminino, masculino, energia e tudo mais, é um assunto que me interessa muito. Eu acho que eu comecei a olhar para isso com você mesmo, assim. Eu li algumas coisas, depois tudo mais, lógico, ainda não é nem perto, né, do que talvez tenha de assunto sobre isso, mas eu sou bem encantada com o assunto também. O que tem a ver a energia ou cuidar das energias com a nossa autoestima mesmo? Na verdade, tudo, né? O que tem a ver? Eu sempre começo com essa pergunta meio O que tem a boba, ver? né? Tudo, né? Quando eu encaro o que é ser mulher, quando eu resolvo acessar essa minha energia feminina, e toda vez que a gente vai trabalhar a energia feminina, na verdade a gente tá trabalhando autoestima, né? Que é o quê? Eu preciso me enxergar. E eu preciso me enxergar como mulher. Como mulher, quais são as minhas potências, né? O que eu já tenho de meu e não tá sendo desenvolvido? O que eu já tenho de meu e tá machucado? O que eu já tenho de meu e foi desconstruído pelas situações que foram vivenciadas? Só pra te cortar, antes de mais nada, quando você fala assim, entender o meu papel enquanto mulher, é muito louco, porque
é o meu papel enquanto mulher antes do eu até, né? Porque o fato, a energia mulher, ela já vem com potencialidades antes mesmo de eu, Gabriela, ser eu, Gabriela. Sim, eu costumo dizer que a gente nasceu com útero e não foi à toa, né? Porque se a gente consegue gerar uma vida ali, o que que a gente não consegue gerar? E muitas vezes a gente se acha tão pequena, né, para desenvolver um projeto, para fazer alguma coisa, para mudar de vida ou para olhar para uma situação que não tá legal na nossa vida e falar, eu vou transformar isso, né, como eu posso. E aí a gente fala, não, mas eu não vou conseguir. Meu, você consegue gerar uma vida dentro de você. Você acha mesmo que você não vai conseguir desenvolver um projeto, né? Então, usa essa energia que existe, que é uma energia criadora, divina, sagrada, para gerar o seu melhor. E quando a gente fala no nosso melhor, ele não é igual todo dia, né? Tem dias que o meu melhor é um nota 10, tem dias que o meu melhor é um nota 3. E tá tudo certo, né? É o melhor que eu posso ser naquele momento, é o melhor que eu posso ser naquela situação, né? E quando a gente fala de energia feminina, o que exatamente a gente tá falando? A gente tá falando de sagrado, né? E aí o sagrado é o que é sagrado para cada mulher. Entendi. Né? Então, assim, quando a gente fala de energia feminina, a gente tá falando sobre acessar o seu potencial. E aí, se a gente se remeter ao que a energia feminina reflete, ela reflete em cuidado, ela reflete em acolhimento, ela reflete em generosidade, ela reflete em amor próprio, né? E falar amor próprio, de novo, é muito fácil a gente falar. As palavrinhas, né? Ai, o que é amor próprio? É fazer skincare. Né? Não é, cara. Amor próprio é você falar, não tá sendo legal, mas eu vou mudar isso, né? Não tá sendo legal, mas eu vou buscar força pra me curar, pra me levantar dessa situação, pra mudar esse cenário, né? Então, quando a gente fala de cuidado, é o cuidado que eu tenho comigo e é o cuidado que eu tenho com os outros, né? É o cuidado que eu dedico desde a hora que eu vou fazer o meu ovo mexido lá no café da manhã, até quando eu vou receber uma amiga. Eu vi esses dias uma frase no Instagram mesmo, né? E dizia, né? A gente fracassa na vida quando a gente dá a xícara bonita pra visita e dá o copo quebrado pra nossa família, né? Então, assim, o cuidado é isso. É muito além do que eu mostro, é o que eu sou. Né? Então eu vou me tratar com gentileza, eu vou entender que às vezes eu preciso de uma pausa para descansar. Eu costumo dizer que o mundo, ele tá pregando tanto essa produtividade que ele tá adoecendo cada dia mais as pessoas, Gabi. Porque assim, se você quer melhorar a ansiedade, por exemplo, faça mais coisas mesmo, porque aí você vai melhorar, você vai potencializar ela e ela vai dominar. Ela vai ficar super melhorada. Né? Agora, se você quer melhorar você, priorize coisas, né? Olhe para pausas, olhe para suas necessidades de, vou me permitir ter 5 minutinhos de descanso. E o próprio silenciar, né, Flá? Eu falo porque essa palavra tem sido um grande desafio para mim ultimamente. O silenciar a mente, o silenciar as emoções, o ficar com você mesma, né? É uma coisa que a gente desaprendeu a fazer. É tanto estímulo o tempo todo, é tanta coisa que a gente não sabe ficar sozinho com a gente mesmo mais. Sim, a gente não consegue ter tempo de qualidade, né? E eu falo que isso inclui, às vezes, a gente parar um pouquinho, e é um exercício que eu dou muito para as minhas pacientes, né? Eu falo, pelo menos 3, 5 minutinhos por dia, para e fique em contato com você. Seja olhando para o céu e tomando um café, seja olhando para a chama de uma vela, seja ali no seu banho, né? Sentindo a água cair no seu corpo. Tenha alguns minutinhos de presença. Se olha no espelho, mas assim, se olha no espelho de verdade. Se olha nos olhos, entre em contato com você. Quem já fez esse exercício aí sabe o quanto é desafiador. Eu já fiz algumas vezes. Hoje, pra mim, é bem mais fácil olhar nos olhos, olhar nos meus próprios olhos, mas eu lembro as primeiras vezes que eu fui exposta a esse exercício. É bizarramente desconfortável, né? Por quê? Porque eu sei quem eu sou quando eu olho lá na minha essência. E eu sei o quanto muitas vezes eu me trato mal, quanto muitas vezes eu me nego um descanso, quanto muitas vezes eu me nego a atender uma ansiedade minha, porque eu não tenho tempo de ter aquela ansiedade naquele momento, né? Então, assim, o quanto eu não sou gentil comigo, e eu uso muito esse exemplo com as minhas pacientes, eu falo, olha o quanto a gente é gentil com um cachorrinho, com uma criança, todo carinhoso, tal, né? E aí a gente vai passar um creme no rosto, a gente se estapeia.
É verdade. A gente vai pentear o cabelo, a gente se maltrata, né? Então, assim, é olhar pra essas pequenas coisinhas. Eu vou me tratar com carinho, né? Quando foi a última vez que você se deu um abraço? Falar, eu tô rindo aqui com desespero. Aquela risadinha do... Tô Sim. lembrando de mim, penteando meu cabelo. Aquela coisa, Sim. sabe? Tipo, zero paciência com você mesma. Zero... Né? E a Tipo, gente, zero paciência, isso é muito, muito interessante, né, Gabi, que você trouxe agora. Porque a gente, você percebe o quanto a gente releva a falha dos outros, mas não releva as nossas? Total. Né? Então, alguém atrasou comigo, beleza, passou, né? E eu? E quando eu não cumpri alguma coisa? Eu sou um desastre. Eu não sou boa, eu sou incapaz. Você falaria essas palavras pra outra pessoa, né? As palavras que você fala pra você mesma? Eu tenho uma mentorada, eu sempre dou uma conduzida nela, toda vez. Ela tem um hábito grande de olhar para as outras mulheres e falar, meu Deus, eu admiro muito ela, sabe? Ela faz isso, 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 isso. Nossa, eu admiro muito fulana, ela faz isso, 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 isso. Eu olhei pra ela um dia e falei, tá, mas e você? Você se admira pelo quê? Você consegue olhar pro que você faz e se admirar tanto quanto você enche a boca? É gostoso, você percebe que a energia corporal dela muda quando ela fala da história de outras pessoas. Sim. Eu lembro até hoje, no dia que eu fiz a entrevista de fechamento da mentoria com ela, ela contou a minha história pra mim, ponto por ponto, explicando e dizendo por que ela me admirava. E eu falei, tá, e você? E você? Como a gente tem essa dificuldade, né? Sim, porque a gente, eu falo que tá numa era, Gabi, que a gente tá buscando por verdade, né? Já passou da era que a gente quer ouvir as palavras bonitas. Eu costumo brincar muito isso nas minhas redes sociais. Eu falo, eu não vou te falar uma frase motivacional agora, né? Você quer desistir? Desiste. Né? Porque ninguém quer ouvir mais frase bonita, a gente quer ouvir verdade, a gente quer ver verdade, e isso sobre nós também, né? E quando a gente fala sobre ver verdade sobre nós, a gente fala em eu vou olhar e eu vou ver o que eu preciso melhorar, né? Mas eu também vou reconhecer aquilo que eu dei o meu melhor aqui. Pode não ter sido o melhor que eu gostaria de dar, mas foi o melhor que eu pude dar, né? Então eu vou me acolher, eu vou me tratar com gentileza nesse momento. E é ter um pouco mais de... Talvez dar o nome certo às coisas, né? Dar o meu melhor. Talvez não o melhor que eu deveria ter dado, né? É o melhor com relação a quê? É a gente entender sempre o que você colocou anteriormente, né? Que às vezes o balãozinho de o melhor do dia de hoje é muito menor do que o balãozinho do dia do meu melhor do dia de amanhã ou de anteontem. E aí a gente fica com aquela base de comparação errada. Eu nem sou contra a questão da comparação, assim. Acho muito positivo, inclusive. Mas a gente precisa saber fazer do jeito certo. Assim como a gente precisa aprender a olhar para as palavras, para os sentimentos, para os significados do jeito certo. Tem muitos clichês hoje em dia, né? Amor próprio, autoestima, tá? Mas o que realmente significa isso, né? Quanto é o melhor da bolha de hoje? Talvez você tenha batido no teto do tamanho da sua bolha de hoje e você tá achando insuficiente ainda, né? Sim. E entra muito, né, eu vou acolher. E eu vou acolher todas as minhas partes, né? E isso a gente conversou até antes de iniciar aqui. Pra mim é muito importante eu reconhecer que não dá pra eu ser boa em tudo, né? E que bom que não dá pra ser boa em tudo. Porque existem pessoas boas em coisas que eu não sou boa e é justamente nesses encontros que a gente volta aonde? Lá naquilo que eu falei. Do cuidar um do outro. Eu cuido de você e você cuida de mim, né? Você é boa no seu negócio, eu sou boa no meu. Então eu não preciso ser boa no seu, eu posso te contratar para que você me ajude naquilo que você é boa e eu possa focar naquilo que realmente faz sentido para mim. Perfeito. Né? E como se dá esse resgate? Antes de eu perguntar como se dá esse resgate, você acredita que exista algum caso que não é possível o resgate? Sempre é possível uma pessoa se curar? Porque eu sei que tem gente que escuta a gente e fala, cara, beleza, eu tô entendendo tudo que você tá falando, mas ainda assim não acredito que é possível. Desde que ela esteja disposta a passar pelo processo, né, Gabi? E o processo, ele não é a borboleta que saiu voando e foi linda, né? O processo, ele é doloroso, porque ele inclui o quê? Eu, né? Não tem como terceirizar. Quando a gente fala em vou trabalhar autoestima real, eu vou ter que me desenvolver como mulher,
né? Como mulher, antes de mais nada. Então eu vou ter que olhar para as minhas falhas, eu vou ter que olhar para aquilo que eu posso mudar, para aquilo que eu não posso. Eu vou ter que olhar para formas de me desenvolver. Eu vou ter que botar muitas vezes o orgulho no bolso e falar: eu realmente não sou boa nisso. Né? E, sei lá, eu vou investir para aprender, isso é importante para mim, né? O que eu vou fazer com isso? Mas eu vou ter que encarar que eu não sou perfeita, né? E aí eu encarar que eu não sou perfeita, eu encarar que eu não sou vítima, né? Porque, as pessoas me tratam mal, as pessoas isso, as pessoas... Tá bom, mas e você? Como que você se trata? Né? Como que você se cuida? Como que você desempenha as suas coisas? Como que você lida com o seu trabalho? Né? Então, assim, eu falo que a gente precisa colocar metas reais na nossa vida. Então, quais são as minhas metas reais? É cuidar de mim. Pode ser que eu não possa cuidar de mim 7 dias por semana, indo na academia, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo ritual de beleza e tal. Mas eu consigo colocar uma meta de 2, 3 vezes na semana, fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? Tirar um momento para eu estudar, para eu me desenvolver, tirar um momento para eu ouvir o outro, né, para eu acolher uma amiga que tá precisando. Então, é a gente entender o que eu quero, qual é o meu propósito por trás. Porque aí a gente volta naquilo. Para eu ser resiliente, para eu ser flexível, eu preciso ter base, eu preciso ter propósito. Né? E quando o meu propósito não é extremamente egoísta do só vou cuidar de mim, não, eu vou olhar para uma mulher bonita e vou falar: putz, você tá bonita hoje. Putz, o seu projeto tá sensacional. E isso entra muito em rede social. Você trabalha com rede social, assim como eu, você deve sentir isso. Em muitos momentos eu falo que eu sou 1000 vezes mais apoiada por pessoas que não me conhecem do que por de fato as pessoas que estão ali ao meu redor, jantando comigo, saindo comigo, conversando comigo, né? Quantas vezes a gente vai lá e desenvolve um projeto que você sabe o quanto você se desgastou, você sabe o quanto aquilo te custou. E aí, quem que vai te incentivar? Quem não te conhece. Por quê? Porque se eu te conheço e eu for te incentivar, putz, eu tô vendo que você tá fazendo mais do que eu. Volta lá na competitividade. Quando, na verdade, não. O meu interesse deveria ser eu ver uma amiga minha, uma pessoa que tá ao meu redor, se levantando cada vez mais. Porque, poxa... E vamos juntas, né? Assim, vamos juntas. Deveria ser esse o pensamento, sim, né? É um assunto muito, muito mágico, assim. Eu vejo que essa questão da comparação, ela sempre entra, né? De uma forma ou de outra. É você se comparar com você mesma, é se comparar com a outra, é se comparar até mesmo, e aí eu trago o assunto da energia masculina, né? Entrou agora, não é nem só se comparar com outras mulheres, a gente se compara com outros homens. Uhum. E aí a base de comparação, ela nasce distorcida. Sim. Ela nasce na essência, ela nasce na energia e a gente simplesmente não consegue aceitar isso, entender isso, né? Sim. E a gente desaprendeu muita coisa, né? A gente desaprendeu ser cuidado. Então, quando alguém quer cuidar de você, a impressão que dá é que a pessoa tá julgando que você é fraca. Com dó. Né? Então, ele tá julgando que eu não consigo fazer isso? Ela tá julgando que eu sou fraca? Ou o primeiro pensamento é, nossa, como que eu vou retribuir isso? Né? E às vezes o outro só tá querendo ser gentil com você mesmo, ele só tá querendo te dar um pouco de carinho, te dar um pouco de ajuda naquele momento, né? Então, quando a gente fala em até a energia masculina, a gente precisa trabalhar a nossa energia masculina também, né? A energia masculina, ela tem uma força de ação muito grande. Então, a gente precisa canalizar essa energia, de falar, agora eu posso ser vulnerável. Aqui eu posso ser vulnerável. E eu bato muito nessa tecla, Gabi. Eu falo que toda mulher precisa resgatar aquilo que ela tinha lá quando ela estava no jardim de infância. Né? Eu falo que toda mulher precisa ter pelo menos uma melhor amiga. Já que hoje em dia tá quase impossível você ter o seu círculo de mulheres, né? Pra cuidar de você, pra te apoiar e tal. Mas você precisa ter pelo menos uma mulher na sua vida que você fale, putz, essa daqui sabe quem eu sou. Ela sabe a minha parte maravilhosa que brilha, mas ela sabe a minha escuridão também. Uhum. E ela tá aqui, né? Ela vai cuidar de mim quando eu cair, né? Porque nós mulheres precisamos disso. Nós precisamos poder ser vulneráveis em alguns momentos. De falar, putz, tá doendo, eu não tô conseguindo, me ajuda, segura aqui.
né? Então a gente precisa reconstruir isso, Gabi. E a gente só reconstrói isso reconstruindo a nossa autoestima, de entender que a gente não tá competindo, né? De que você ser bem-sucedida não faz com que eu seja mal-sucedida. Muito pelo contrário, né? E aí a gente consegue voltar, resgatar, de certa maneira, dentro do possível, esse cuidado começa no olhar com a outra, né? E o deixar-se ser cuidada que você falou é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil e que teoricamente deveria ser natural, né? Cuidar e se deixar ser cuidada. Como é difícil, né? Essa sensação de autossuficiência, essa necessidade. Eu lembro até hoje, logo que eu casei com o Márcio, eu comprei a crença de que mulher tem que fazer tudo, eu fazia tudo, tem que fazer tudo, não. E me cobrando porque não tava dando conta, trabalhando demais e tal e coisa. E aí teve uma fase que ele começou a acordar cedinho e começou limpar a casa. Eu ficava dormindo e ele vinha, varria o quarto, varria as coisas. O quê? Quando eu percebia que ele tava fazendo isso, eu ficava pior do que eu tava antes. Sim. Porque ele decidiu cuidar de mim, porque ele viu que eu tava mal. E aí, eu lembro até hoje a carinha dele, do tipo assim... Tá, você tava mal, fui te ajudar e você ficou pior. Como assim? Não tô entendendo, né? E isso pode ser ainda menor, Gabi, que é o fato de receber um elogio. Nossa. Quanta gente não consegue receber um elogio, né? Você vira pra pessoa e fala, nossa, Gabi, você tá bonita com essa blusa. Nossa, mas essa blusa é tão velha. Imagina, Ou, que nossa, isso? essa blusa eu paguei R$30 na promoção, né? A gente não sabe receber um elogio. E aí eu falo que como que a gente aprende a receber um elogio? Elogiando as pessoas. Então, assim, aprendendo a ser gentil com as pessoas. Então, eu vi algo bonito em você, verdadeiramente, eu vou te elogiar. Porque aí quando alguém me elogiar, eu vou acreditar que aquilo é verdade. E eu vou receber aquele elogio. Porque você sabe o quanto você emanou aquilo de forma sincera né? também. Então, assim, você foi num restaurante, o cara te tratou bem, elogia o garçom, elogia a comida, né? Você encontrou uma pessoa na rua, você gostou da roupa dela, você tá ali na fila do banco, fala pra ela, né? Tipo, meu, achei muito bonito seu vestido. Meu, seu cabelo é muito bonito, né? E assim... trabalhar essas pequenas gentilezas, trabalhar esses pequenos movimentos, nos faz se levantar como ser humano, além de tudo, né, Gabi? Eu falo que quantas vezes o seu elogio pode ser o único elogio que aquela pessoa recebeu naquela semana, né? Então, assim, o quanto às vezes uma mulher tá se sentindo péssima, se você enxergar ela e falar, meu, vem aqui, eu acho que, meu, você ia ficar muito bonita se você usasse um batom, né? Pode salvar a vida dessa mulher. Então, assim, é enxergar a si mesmo, enxergar o outro, né? Sair um pouco dessa bolha da perfeição, dessa bolha da metodologia, né? E falar, não, eu só vou enxergar aqui realmente quem eu sou, as minhas potências, o que eu preciso me desenvolver, o que eu preciso de ajuda para me desenvolver. E com isso eu vou conseguir ser mais gentil. E entender que, na realidade, no fim das contas, a gente é só uma pecinha, ou tipo um elo de uma engrenagem grande. Quando eu me movimento e elogio alguém, eu dou um leve impulso para a engrenagem dela e assim sucessivamente. Eu não lembro aonde eu tava ouvindo um podcast, eu acho que deve ter sido do Murilo Gun, alguma coisa assim, que tava assim, conversa nível brisa master, assim, sabe? E ele soltou, eu acho que talvez eu nem consiga explicar do jeito que ele explicou, mas como se, quando a gente olha para as formigas, a gente consegue enxergar aquela vidinha tão pequena ali, e aí ela tem o ecossistema dela lá, e aí elas, entre aspas, olham pra gente enquanto gigantes. Se a gente se afastar, sair, Via Láctea, né? Quando a gente olhar pro mundo, a gente é nem uma formiga, a gente é uma célula do mundo. Sim. Você sabe que isso é muito engraçado. Ontem eu conversei sobre isso com uma paciente que tá pra começar um negócio. E aí ela me falou, mas eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu tenho medo de não ser suficiente e tal, né? E aí eu olhei e falei, sabe o que é isso? Tá muito na moda a gente querer se sentir grande. Então, né, bater no peito e falar, nossa, eu sou o máximo, nossa, eu sou perfeita, nossa, eu sou maravilhosa, né? Estão vendendo isso como autoestima, né? Quando, na verdade, cara, a gente não é essa Coca-Cola toda, né? A gente é muito pequeno. E aí eu falei, a gente precisa entender o quão pequeno nós somos. A gente nem tem tanto
tanto outdoor, né? Eu costumo brincar, a gente não é essa Beyoncé toda, né? Então, assim, as pessoas até vão olhar pra você, elas vão te julgar por alguns segundos. Passou. Depois elas vão cuidar da vida dela, dos problemas dela, ou elas vão passar pro próximo, que elas estão acompanhando ali na rede social, né? Então, assim, para de olhar pro julgamento do outro como algo tão pessoal. Ou como isso te definisse, né? Como algo tão sobre você, né? Porque o outro me tratou com grosseria, porque o outro falou que eu não sou boa, falou que eu não sou bonita, falou que eu não sou suficiente. Meu, o julgamento do outro foi por alguns segundos, ele nem lembra tanto de você assim, né? Então eu falo, quando a gente se enxerga pequeno, a gente pode ser grande. Nossa, faz sentido. Né? Porque aí a gente começa a olhar e falar, putz, então eu posso ser melhor, eu posso isso. aprender, Você se dá mais possibilidade, né? Você tira um pouco o peso daquilo. Viu? E pra gente, por exemplo, conseguir colocar isso na rotina mesmo, né? A gente, muitas vezes, eu acho que é muito, não sei se é da geração ou se é do ser humano, se no passado as pessoas eram imediatistas de alguma forma, mas hoje em dia a gente tá cada dia mais imediatistas, né? Imagina, por exemplo, alguém aqui ouvindo essa live e aí virou uma chavinha, deu um clique. Espero que dê pra muitas pessoas. Mas, beleza, deu essa chavinha aqui hoje, eu quero amanhã estar diferente. Eu quero amanhã não cair. Eu quero amanhã não me sentir de determinada maneira. E não é assim, né? Que nem você falou sobre autocuidado, creme, os 5 minutos e tudo mais. Como tudo é uma construção, e eu falo por mim mesmo, eu tenho uma dificuldade grande com rotina. Mas logo na sequência você me falou uma coisa que faz sentido, né? Do tipo, o que é possível pra mim? Ficar 5 minutos comigo mesma todos os dias, ok, rotinas são quase que impossíveis pra mim. Mas e se eu ficar 5 minutos comigo 3 vezes por semana, quando eu me der a oportunidade de me conectar? Tipo assim, que eu aproveite esses 5 minutos e que eu faça daquilo meu ritual, né? E que isso seja mais leve, né, Gabi? Porque eu falo que, assim, de nada adianta eu te falar, todos os dias você vai acordar e meditar 30 minutos. E às vezes é 3 horas da tarde, você tá na doideira. Então, e aquela meditação que você fez ali às 7 da manhã, já foi pro beleléu, né? Então eu falo que é mais importante o início de um movimento onde eu atendo as minhas pequenas necessidades, né? E as minhas pequenas necessidades muitas vezes são, no meio do meu dia, falar, agora eu vou ficar longe do meu celular um pouquinho, vou preparar um café aqui e vou sentar ali na janela e vou tomar esse café no sol. Né? Agora eu vou parar aqui por 5 minutos e eu vou passar um creme na minha mão, porque hoje eu não fiz isso. E fazendo uma coisa, né? Agora eu vou parar por 5 minutos e eu vou me permitir sentir o sabor dessa comida que eu estou comendo. Eu vou me permitir preparar um café da manhã bonito pra mim. Fazer um prato bonito pra eu tomar meu café da manhã, que seja ele um ovo mexido. Né? Mas eu vou me permitir. Eu falo que a gente constrói autoestima todos os dias. A gente escolhe construir autoestima. Eu acordo, me olho no espelho e falo, como eu posso ser gentil comigo hoje? Né? Eu vou preparar meu café, eu vou colocar uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta bonita, né? Eu vou cuidar de mim ao longo do dia com gentileza dentro da minha possibilidade, né? Ah, mas eu não tenho como fazer isso, não tenho como mudar meu corpo do dia pra noite. Não, talvez você não consiga fazer exercício 7 vezes por semana, mas você não consegue caminhar no domingo, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, um pequeno movimento que você faz para atender uma necessidade sua, que seja de um descanso, que seja de um autocuidado, que seja de um projeto que tá ali e você não desenvolve ele, né? Um pequeno movimento já vai fazer seu cérebro entender, opa, alguma coisa mudou. E aí o processo começa a acontecer. E você falando, me veio um detalhe, né? Como eu posso ser mais gentil comigo hoje? E a meditação da manhã, 3 horas da tarde, já foi, né? E é tipo assim, a construção da autoestima, ouvindo você falar, me veio isso agora. Nem era algo que eu pensava antes, mas a construção da autoestima depende das coisas ruins também acontecerem para que você construa um dos pilarzinhos do como eu lido com as coisas ruins. Porque é muito fácil você amar quem é, entre aspas, perfeito, até porque não existe. É muito fácil você ficar feliz quando dá tudo certo, você gostar do seu marido quando ele tá sendo, tipo, perfeito, da sua melhor amiga quando ela te disse o que você queria ouvir. Mas e quando não? Mas você sabe que isso vem, né, de uma ideia muito falsa sobre equilíbrio, né? Tá muito na moda. Fala, vamos viver em equilíbrio.
né? Então, todo mundo tem uma rotina de equilíbrio. Você abre lá o Instagram de manhã, a rede social, tá lá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? O ritualzinho lá e tal, né? De uma vida em equilíbrio. E, cara, equilíbrio não existe, né? Tem momentos que a gente tá mais aqui, tem momentos que a gente tá mais ali, tem momentos que a gente tá mais bonito, tem momentos que a gente não tá, né? Tem momentos que a gente tá cuidando mais do corpo, tem momentos que não. Então, assim, o que eu preciso nesse momento investir. O que eu posso nesse momento investir, né? E quando a gente fala sobre isso, Gabi, o que funciona pra mim hoje? Né? O que funciona? Eu consigo colocar uma atividade quantas vezes na minha semana? Eu consigo tirar um tempo pra estar, né, com algo que não é perfeito, porque nada é perfeito, né? Então, assim, eu vou lidar com o que não deu errado. Será que o que não deu errado mesmo? Ou será que não é a perspectiva que você tá olhando? E isso não faz disso ruim. Às vezes isso entra até numa negociação, isso entra até num relacionamento, né? Aquele relacionamento não deu certo, não quer dizer que ele foi ruim, né? Quer dizer que nesse momento aquilo não tá fazendo bem, então é melhor seguir. E aí a gente tem que enxergar isso, que bom que existem novas possibilidades de eu seguir um novo caminho com o que eu tenho mais afinidade, com o que me preenche um pouco mais, né? E eu entender que os meus vazios não são ruins. Meu pai tinha uma frase que era a seguinte, muito simples, não sei nem onde ele ouviu. Ele falava assim, tudo que acontece de ruim é pra melhorar. Ele falava desse jeito. Meu pai teve uma fase que ele era assim, meio pessimista, assim, porque ele era aquela pessoa que preferia se preparar para menos e ele era surpreendido com mais. Então, ele era um pouco mais pessimista, precavido, enfim. Depois que ele adoeceu, até antes mesmo do câncer, ele se curou de uma síndrome do pânico, enfim. E ele voltou uma pessoa altamente positiva, assim, depois, tanto que foi o que deu sustentação para ele se cuidar e tudo mais. Mas quando ele falava essa frase, acontecia alguma coisa ruim, ele já soltava, filha, tudo que acontece de ruim é pra melhorar. E quando você me fala isso, né, de um relacionamento, de uma coisa ruim e tudo mais, ok, foi péssimo naquele momento. Mas aquela situação, se você der a oportunidade, ela te melhora enquanto ser humano, né? O caos antecede a ordem. Nossa, é verdade, Né? total. O caos antecede a ordem. E quando a gente olha, a gente fala, não é que foi ruim. Foi diferente do que eu planejei. Mas aí a gente volta naquele conceito, né, Gabi? Eu sou tão pequena. Quem sou eu pra falar que o que eu planejei era o bom? Né? Né? E aí eu tiro esse eu todo. Quando eu tiro esse eu todo, eu tenho muitas possibilidades. E olha que louco, né? Eu amo esses papos que ficam duais, assim. A gente fala no começo que pra entender a autoestima, a gente tem que colocar o eu, porque você é responsável por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traz o eu, ele pode vir de um jeito errado, né? Que é esse eu exacerbado. E aí, como se fosse eu o centro de tudo. Então, nesse aspecto, existe o meio do caminho. Sim, né? sim. E isso eu gosto muito, né? Eu falo que, assim, quando eu enxergo o eu de fato, e eu enxergo um eu que pode falhar, que pode ser vulnerável, que pode escolher um novo caminho. Eu costumo brincar, eu falo, Deus me livre eu não poder entrar em contradição. Eu entro sim em contradição, né? Porque hoje eu acredito em uma verdade, amanhã eu vou descobrir que aquela verdade não é a melhor e eu vou entrar em contradição. Porque eu também estou aprendendo, eu não sou perfeita, né? E isso às vezes eu falo para um paciente meu, né? Eu falo, eu achei que a gente indo por esse caminho seria o melhor, mas a gente vai mudar tudo agora. Porque eu acabei de enxergar uma parte sua que eu não tinha enxergado e agora a gente vai seguir por um novo caminho. E que incrível essa possibilidade, Exatamente. né? Imagina, poderia até ter um reflexo negativo, né? Se a gente, quando a gente é inflexível, voltando em uma das palavras que você mais falou, é isso. Tipo, meu Deus, eu falei pra ele que a gente ia fazer assim, acho que eu vou continuar por esse caminho, porque se eu mudar, o que ele vai pensar? Sim, e aí você fica extremamente restrita, né? Eu falo que hoje em dia, numa era onde as respostas estão por toda parte, né? Todo mundo tem uma resposta para tudo. A pergunta se tornou algo muito valioso, né? Eu prefiro ter perguntas do que respostas, porque perguntas me trazem possibilidades, né? Então, assim, eu olhar para alguém e falar, eu não dou conta de você sozinha, né? Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar que você busque outros profissionais também, eu vou precisar que você olhe para algumas coisas que fogem da minha capacidade, porque eu não sou perfeita. E aí, com isso, eu tenho a liberdade de, naquilo que eu sou muito boa, eu dar o meu melhor. Porque eu não preciso me preocupar em fingir que eu sou muito boa em coisas que eu não sou.
Nossa, que liberdade, né? Tipo, eu sei o quanto isso é difícil. O meu alarme, produção. Falha. Isso é pra dar remédio pro Toby. Eu até esqueci o que eu tava falando. Antes, você lembra? Sobre a liberdade, o quanto se permitir falhar te dá liberdade. É isso, te dá a liberdade de poder testar, de poder errar, de poder fazer diferente, descobrir novos caminhos, né? Eu acho que essa é a questão. Quando você não coloca limite, você descobre novos caminhos. Tem muita gente que pergunta pra mim, né? Até falando da questão do medo e tudo mais. Porque eu mudei várias vezes, né? Eu era jogadora de basquete, bancária, recepcionista, maquiadora, consultora de imagem, mentora, tipo, um monte de coisa. Você vai mudando e aí, mas você não ficou com medo do que as pessoas iam pensar? Talvez eu tenha ficado com medo de outras coisas. Talvez eu tenha ficado com medo de dar certo, de não dar certo. Mas eu fui mesmo assim. Porque em algum momento eu não me impus limites, né? Uhum. E a gente tem essa mania, né? De, e se? E o outro? E tá, mas e eu? O que vai me fazer feliz? Sim. Nesse momento eu também tô me respeitando e construindo um pilarzinho da autoestima, né? Sim. E eu costumo dizer que, assim, todo mundo fala assim, se você tivesse mais um dia de vida, o que você faria se você descobrisse que você tá morrendo? Né? E aí você tem grandes sonhos, grandes possibilidades, grandes desejos, né? E aí eu falo, a realidade é que a gente tá. Né? Mas e se? Não, essa é a verdade. A gente tá, né? E aí eu brinco muito com as minhas amigas às vezes, né? Eu falo assim, eu vou fazer tudo que eu puder dentro dos meus desejos e das minhas possibilidades. Porque, primeiro, eu não sei se eu volto em outra vida. E se eu voltar, eu não vou voltar assim. Não vão ser esses mesmos desejos, essas mesmas habilidades? Então eu vou fazer tudo aqui, tudo que tiver dentro desses meus desejos, né? Eu vou encarar esses meus vazios também, eu não preciso preencher tudo. Eu gosto muito de falar sobre isso quando a gente fala de autoestima. Porque senão a gente fala, minha autoestima vai estar boa quando eu for uma boa mãe, uma profissional bem-sucedida, eu tiver no meu corpo perfeito, eu tiver isso, eu tiver aquilo outro. E não, a gente precisa de vazios. Eu falo, imagina uma estante cheia de livros. Se ela estiver lotada, preenchida, não tem como a gente tirar um livro, colocar outro, movimentar, pegar o livro que você quer ler. Agora, se ela tiver alguns espaços vazios, ela permite o quê? Movimento. Um vácuo é importante. E assim é a nossa vida. Sensacional. E com relação a soluções, né? Eu sei que tem diversas, né? Porque somos únicos, mas pequenos movimentos que as pessoas... Sei que a gente falou vários aqui já, mas tipo, na prática, realmente, o que você costuma sugerir para suas clientes? Eu costumo sugerir que elas se enxerguem, que elas enxerguem as pequenas necessidades do dia a dia que não estão sendo atendidas. E às vezes eu não tô feliz com a minha imagem, mas o que você tá fazendo pra melhorar a sua imagem? Né? Às vezes a roupa já vai te ajudar, o cabelo já vai te ajudar, um pequeno movimento já vai te ajudar. Eu não tô me sentindo capaz. Então o que você precisa pra se sentir capaz? Né? Tudo bem se você não consegue fazer um curso, uma faculdade agora, mas você não consegue ver um vídeo numa rede social? Né? Você não consegue ler um pouco a respeito, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo em se comprometer com você. Se comprometer em eu vou cuidar melhor de quem eu sou. E eu vou cuidar melhor de quem eu sou, eu vou me tratar com mais gentileza, eu vou fazer pequenos movimentos dentro da minha rotina, eu vou me desenvolver dentro do possível a cada dia, buscar movimentos para ser alguém melhor. Porque eu falo, como melhorar sua autoestima? Sendo alguém melhor. Né? Se tornando alguém melhor. E não buscando, acho que ouvindo você falar me vem isso, né? Não buscando que seja fácil. Porque como eu falei do imediatismo, assim como o imediatismo tem a questão do ser fácil. Nossa, Flá, mas é tão difícil. Nossa, mas é muito difícil, Sim. E aí tudo volta, difícil. Né? Porque a gente sempre acaba voltando pro mesmo lugar. Volta para aquela base. Né? Por isso que eu preciso ter a minha base, porque é ela que vai me segurar. Então, quando nada... É o bambu que bambu. resiste à chuva, ao vento e dobra. Né? Então, vai ter momentos que a gente vai chacoalhar. A autoestima, ela é extremamente oscilante, né? Vai ter momentos que a gente vai chacoalhar e a gente precisa do quê? A gente precisa da nossa base para nos lembrar quem nós somos, para nos lembrar o nosso valor, para nos lembrar a nossa história, tudo que foi vivenciado até aqui, tudo que a gente conseguiu, né, passar, superar e tudo mais. E mais do que isso, de novo, a gente precisa de pessoas.
Pessoas que falem assim, putz, Gabi, você é importante, independente se isso der errado, independente de qualquer coisa. Cara, olha pra você, olha como eu te enxergo, né? Eu gosto muito de uma frase, eu falo muito essa frase pras minhas pessoas, né? Que é, eu queria que você se enxergasse um pouquinho com os meus olhos, né? Nesse momento, levanta, por favor, se enxerga com os meus olhos nesse momento, né? Olha o quão grandiosa você é, o quão você não é definida por apenas uma parte sua. Mas é importante você transitar por todas elas. É tipo, se você tá aí nesse momento, aproveita o que esse lugarzinho tem pra te dar e saia dele assim que você se abastecer do que ele tem para te dar. Sim. E eu ia falar uma coisa, me deu um branco agora. Sanguínea que fala, o vento passa, mas era uma coisa com relação ao enxergar com outros olhos. Quando você me falou esse enxergar com outros olhos, me veio uma pessoa na cabeça que ela é sua paciente, e eu falava essa frase pra ela consistentemente. Fulana, queria muito que você se enxergasse como eu te vejo, como é difícil a gente conseguir tirar essa máscara, né? Desconstruir realmente. Sim, porque isso envolve você olhar a sua vulnerabilidade, né? E você entender que não existe perfeição. Então, não é todo dia que eu tô bonita, não é todo dia que eu tô simpática, não é todo dia que eu tô na minha melhor performance profissional, né? Mas eu não sou só isso. Eu tenho muitas coisas. Lembrei que eu ia falar, Flá, lembrei. Você falou sobre história, né? E uma coisa que eu percebo é, poucas pessoas hoje olham para suas próprias histórias. Eu vejo porque na prática mesmo, quando eu vou fazer exercício com as mentoradas e tal, me conta quem é você, me conta, vai, volta lá, desde lá de trás, o que aconteceu, o que fazia e tudo mais. Esse é um ponto, poucas pessoas param pra olhar nisso. A memória é uma memóriazinha de curto prazo, né? Lembra de ontem, do ano passado e pronto, o resto já foi. E o segundo ponto é, em algumas vezes, quando a gente começa a contar a nossa história, a perspectiva que a gente dá é o que você falou, né? O olhar que você dá para aquilo. Comumente, se a gente tá no papel da vítima, da autoestima baixa e tudo mais, a gente olha para nossa história com uma perspectiva sempre negativa, com uma perspectiva sempre dolorosa. Mas trazendo para reflexão essa coisa de tudo que acontece de ruim é para melhorar, se você, mesmo as coisas do passado, quando a gente olha, a gente sempre sai melhor de todas as situações. Você sabe que uma perguntinha que sempre chega pra mim em rede social, né? É como lidar com arrependimento, com a culpa de não ter feito, de ter perdido uma oportunidade lá atrás e tal, né? E aí eu falo, é só a gente olhar e falar assim, se eu voltasse lá, eu faria exatamente a mesma coisa. Nossa, porque era o que eu podia naquele momento. Era a consciência que eu tinha naquele momento. Se você voltasse, você não ia voltar a pessoa de hoje, né? Não então, aquilo foi importante na construção da sua história. A gente não pode apagar a nossa história. É graças a ela que nós somos quem nós somos, né? E é graças ao que a gente está vivendo hoje que nós seremos quem nós seremos amanhã. Né? Então é tudo parte de um grande processo. Talvez a visão de hoje, quando a gente estiver lá na frente, a gente pense, putz, teria feito diferente. Tá, mas enfim, era o nível de consciência, o repertório que eu tinha no momento, as possibilidades do momento. É muita questão de ter empatia com você mesmo, né? Às gentileza, vezes a gente, né? Gentileza, exatamente. A palavra, eu brinco, né, com as minhas pacientes, eu falo, coloca post-it no espelho, no computador, com a palavra como ser mais gentil comigo nesse momento. Porque automaticamente, quando eu sou gentil comigo, eu sou gentil com os outros, né? Quando eu tô me tratando bem, eu vou tratar bem as pessoas. Eu tenho uma mentorada que ela é consultora de imagem também. A gente tá buscando subnichar para mulheres cristãs e tudo mais. E ela fala para mim que uma das maiores crenças que tem ali dentro da comunidade é o cuidar, né? E a mulher, nesse caso, se doa em absoluto pro outro, e cuida do outro, e o outro, e o outro, e ela vê essa necessidade. Por isso ela quer focar também nesse nicho, né? Ver essa necessidade de a mulher olhar mais para ela ali. E é quase que como se fosse errado. Quando eu olho para mim, eu não olho para você. Mas a gente tem que enxergar o contrário, né? Quando eu me preencho de mim, eu tô mais forte, mais resiliente, mais capacitada para poder te ajudar. Sim, né? Exatamente, né? Quando eu tô bem, quando eu tô em paz comigo, eu tô em paz com o mundo. Esses dias eu até li uma frase, ela é muito... Não lembro ao certo como que ela era, mas ela dizia algo, né? Seja a paz que você quer no mundo, né? Por quê? Porque quando você tá em paz, as coisas fluem.
né? Dificilmente algo vai te incomodar. Você vai olhar para aquilo e vai falar... E o quanto quando a gente tá em paz, a gente faz as coisas de forma mais genuína também. Ai, mas eu ajudo, eu me dou, eu faço isso. Eu falo, tá bom, mas tá fazendo pra quê? Pra receber o elogio, pra receber o obrigado? Às vezes a recarga de bateria que você tá esperando tá no obrigado de uma coisa que você fez sem querer fazer. E isso entra, né? Quando foi a última vez que você fez algo genuíno, sem esperar nada em troca? Isso é desde um elogio, né? Isso é desde uma declaração de amor, isso é desde um autocuidado, né? Porque às vezes a gente fala assim, hoje eu vou cuidar do meu cabelo porque eu vou tirar uma foto à tarde. Hoje eu vou me arrumar porque vai ter uma reunião importante no trabalho. Hoje, sempre em troca. né? E quando que foi a última vez que você fez isso simplesmente por fazer? Né? Hoje eu vou fazer uma comida gostosa na minha casa porque eu tô afim. Né? Hoje eu vou me arrumar porque eu quero me sentir bonita. Pronto. E resgatar as pequenas coisas, né? Gente, ó, escuta uma coisinha. Eu somente acho que esse podcast, ele tem que ser obrigatório, aquelas já falando de não pôr regra, mas já pondo uma regra. Mas é uma regra que vai fazer bem. Obrigatório na rotina de todo mundo, inclusive na minha, né? Porque eu vinha falando pra você até na hora que a gente chegou, desanimada com a rotina de semana passada, né? E é muito natural, né? Que um desânimo pequeno desencadeie outros pensamentos que não tem nada a ver. Eu fiquei desanimada por causa do meu cachorro. E aí, a cabeça passa a pensar outras coisas, enfim. A gente é humano. E aí, conversando com você hoje, me despertou várias coisas, pensei em várias coisas, então... Eu vejo que é um conteúdo, assim, necessário e um conteúdo, inclusive, que vai servir de recarga de bateria para muitas de nós quando precisarmos lembrar que, cara, calma, você não é perfeita, você é muito importante, cuide de você, mas ao mesmo tempo você não é essa Coca-Cola toda, então permita-se, né? E tá tudo bem não ser perfeita, eu falo né? que geralmente a gente precisa do pouco. A gente quase nunca precisa do muito. Então, às vezes, para se recarregar, é só dar uma lembradinha, né? O que me faria feliz nesse momento? Né? Normalmente não vai ser uma viagem para Maldivas que vai te fazer feliz, mas pode ser um sorvete, né? Que você vai parar ali e falar, nossa, eu vou parar ali, ou vou parar ali numa padaria tomar um café, né? Pronto, voltei. Né? Então, olhar pros pequenos movimentos e torná-los grandes, né? Ai, meu Deus, que poético. Eu amei essa frase. Amei várias, inclusive, que você falou. Eu sou uma pessoa meio poética, é da minha natureza. Ô, Fly, se você pudesse dar um conselho pra mulherada que tá ouvindo a gente. Sei que conselho fosse bom, a gente vendia, mas assim, aquele abraço em palavras, o que você diria? Principalmente pra quem tá aí meio, né, se sentindo com autoestima baixa, meio sem possibilidade e tudo mais. Eu gosto muito, né, de um princípio que o Osho traz, né, Gabi, de que, assim, nós não fomos feitos por acaso, né? Nós somos uma criação ali feita com muita sabedoria. Então, existe algo dentro de cada um de nós que serve para abençoar a vida de muita gente, né? Que serve para fazer coisas ali muito importantes nesse mundo, né? E algo que só cada um de nós pode fazer. Então, quando a gente se cura, a gente propicia a possibilidade de abençoar muitas vidas, de abençoar muitos lugares, de abençoar muitas pessoas, né? Então, que a gente use isso como um impulso do eu vou me tornar melhor e assim automaticamente eu vou ajudar pessoas, eu vou tornar o mundo melhor e as coisas vão rodar como uma engrenagem. E o mundo melhor se constrói de novo nas pequenas coisas, que nem você sempre dia a fala, dia, né? Exato. Então, que a gente se lembre do valor das pequenas coisas. Ai, que incrível. Ô, Fly, deixa eu te pedir. Fala pro pessoal para eles não deixarem de ter essa oportunidade de te seguir. Como que eles te encontram na rede social? Quero que você fale um pouquinho do material que eu sei que você fez recente, que é um material muito massa, que as pessoas podem ter para poder entender um pouco melhor sobre ela, sobre doença e tudo mais. Então, assim, aproveita e realmente dá essa oportunidade para as pessoas de consumirem seu conteúdo que é tão na verdade, bom. eu desenvolvi um material, né, que explica para as pessoas qual a relação das questões emocionais vivenciadas com as questões de saúde, né? Então, o que os conflitos emocionais podem desencadear. E aí eu criei um manual dos sintomas e emoções para elas aprenderem mesmo a relacionar as emoções com os sinais que o corpo apresenta, né? E aí tá disponível lá na minha plataforma, lá no Instagram, principalmente, né? Que é o que eu mais uso hoje. E aí, quem quiser me acompanhar, fiquem à vontade, sintam-se em casa, não reparem a bagunça, né? Eu falo que hoje em dia eu tento prezar justamente isso, que a gente leve uma vida real, leve, interessante, né? E que a gente consiga olhar para nós mesmos e
resgatar as nossas verdades, né? Então, meu Instagram é Flávia Paiva, FT. E é isso. Espero ter contribuído de alguma maneira. Como esse vídeo vai pro YouTube, eu vou deixar os links e tudo mais aqui. Vai ficar fácil de vocês encontrarem. Eu que agradeço, foi incrível. Foi uma troca de energia, assim, absurda. Uma troca de conhecimento. Você sabe que você é um ser de luz mesmo na vida das pessoas. E faz muito bem esse papel, né? De se autodesenvolver, de aperfeiçoar para ajudar outras pessoas. Obrigada de coração pelo conteúdo. E, mulherada, aproveitem esse áudio, façam de mantra mesmo. E mais do que isso, compartilhem, né? Com as suas amigas, com a sua mãe, com, enfim, mulheres que vocês sabem e sentem que precisam ouvir esse conteúdo também. Sim, nós somos, né, o amor, a força e a cura. Então, que a gente possa reverberar isso cada vez mais. Muito obrigada, Gabi, pela oportunidade. Eu que agradeço, Beijo Flá. pra todas Obrigada. aí que nos acompanharam. Obrigadão. Um beijo. Fiquem com Deus, viu, gente?